Paz do Senhor, meus amados irmãos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu também estou muito bem, graças a Deus. Enfim, a palavra de Deus hoje para o coração de vocês, para o meu também, se encontrará no livro de João, no seu capítulo 9, versículo 4, que vai nos dizer: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E o que é esse dia, o que é essa noite? Muitos podem olhar e falar assim, não, porque dia é quando está claro e a noite é quando está escura. E Deus estava falando que Ele não quer que a gente trabalhe durante a noite. Não é bem isso que Jesus estava falando. A verdade é que há tempos difíceis. E lá no livro de Eclesiastes 3 vai falar que é um tempo determinado para todo propósito. Há um tempo de abraçar, mas há também um tempo de afastar-se de abraçar, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, enfim. E há tempo também de pregar, e este tempo é hoje. Quantos de nós estamos deixando as oportunidades que o Senhor tem nos dado de falar dele passar? Quantos de nós temos deixado a oportunidade da gente dizer que Deus é bom, de a gente dar um testemunho para alguém passar? Quantas oportunidades nós temos perdido porque a gente fala que depois eu faço, depois vai dar tempo, mas não é bem assim. A verdade é que todos nós estamos aqui por um propósito de Deus. E a Bíblia vai falar que uma árvore ela precisa dar frutos e bons frutos. Mas a verdade é que há árvores secas que só têm folhas e não tem nada para oferecer. E o Senhor, ele chama a atenção disso, a ponto dele dizer que queriam arrancar e lançar aquela árvore no fogo, porque não tinha frutos. Mas ele vai dizer que o lavrador vai dizer, não, pode deixar que eu cuido dela, para que ela dê frutos. Ou seja, Deus tem nos dado continuamente oportunidades da gente ser produtivo no reino dele. Porque, na verdade, nunca foi sobre nós, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você. Nunca foi sobre o irmão, mas a verdade é que sempre foi sobre o reino. A Bíblia vai falar que nós fomos criados por Deus, fomos feitos filhos, mas para que também a gente anunciasse as boas novas. O Senhor confia em mim e confia em você. Se não fosse assim, Ele não derramaria dons e talentos sobre a mim, nem sobre a tua vida. Os dons e talentos é para ser usado na obra de Deus. E quanto nós estamos deixando de fazer aquilo que a gente deveria fazer, porque a gente diz que não é o tempo. Mas o Senhor Jesus está dizendo, é dia, ou seja, vocês podem pregar agora, mas haverá tempos que serão de trevas, tempos trabalhosos. Quantos países aí nós vemos que o povo não pode sair, não tem essa liberdade que nós temos aqui. Eles não podem sair para falar do evangelho, eles não podem sair para pregar, eles se amontoam em lugares subterrâneos, eles se amontoam em lugares escondidos, porque se forem pegos, eles são mortos, torturados, perseguidos. Mas a gente pode fazer isso e a gente não faz. A gente tem, né, que se considera um país laico, que a gente pode falar da nossa religião, a gente pode falar sobre Jesus, né? Porque nós não pregamos religião, nós falamos sobre Jesus, mas cada um pode falar sobre a sua. E nós temos essa liberdade de fazer, mas vai haver um tempo que a gente não vai ter. E quando chegar este tempo, a gente vai sentir falta de fazer aquilo que a gente não consegue fazer hoje. A gente tem oportunidade de congregar e a gente não quer congregar, acho que a gente é autossuficiente. Mas vai chegar um dia que a gente vai desejar ir na igreja, ir na casa de Deus e cultuar ao Senhor juntamente com os irmãos, com o corpo eclesiástico, e a gente não vai ter oportunidade. Então aproveita a oportunidade que você tem hoje, porque ainda é dia. Aí você falta uma semana e falta uma semana de culto, não cultua o Senhor com os irmãos, sabe? Mas se eu soubesse que a igreja hoje seria o meu último culto para ir, será que eu não iria? Poxa, a igreja vai ficar fechada durante 5 anos. Será que eu não iria hoje? Será que eu deixaria para ir daqui a 5 anos? Porque o amanhã pertence ao Senhor. Não sei nem se daqui a 5 anos eu vou estar viva. Imagina. Não sei se daqui a 5 anos o Senhor Jesus não pode ter voltado. Será que verdadeiramente nós falamos que esperamos Jesus, mas de fato nós não nos comportamos como se estivéssemos esperando a volta dele?
O que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos confiou? Lá no livro de João, ainda no seu capítulo 4, versículo 35, vai nos dizer o seguinte: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês não conseguem discernir que é tempo de ceifar. Vocês não conseguem discernir que é tempo de pregar, é tempo de vocês saírem, é tempo... Ele vai dizer assim, olha, a seara é grande, mas poucos os ceifeiros para trabalhar. Então, o que o Senhor estava falando aqui é que a gente deveria não estar disperso, mas estar ligado. Por quê? Porque agora era tempo. Mas a gente deixa sempre para depois o que a gente deveria estar fazendo hoje. Quantas pessoas morrem em suas iniquidades porque eu e você tinham oportunidade de falar. Estamos como Jonas. Pregamos tanto contra Jonas, mas a gente está igual a ele. Nós não pregamos, nós não abrimos a nossa boca. E ainda estamos pior do que ele, porque ele não queria ir para Nínive. Mas isso não significa que ele não pregava onde ele morava, onde era a cidade dele. Ele não queria ir para lá. Mas, às vezes, nós estamos nos comportando assim também. Quando o Senhor está dizendo, vai, porque o campo já está branco, já é tempo de pregar, é tempo de anunciar o evangelho. Uns plantam, outros regam, mas é Deus quem dá o crescimento. Talvez eu chame alguém para ir para a igreja, alguém não vá, mas alguém vai fazer isso por mim. E talvez eu só seja usada para semear uma palavra e alguém vai lá e vai regar aquela palavra. Deus vai confirmar através de alguém e talvez através de outra pessoa, aquela pessoa vá para a igreja, enfim, sirva a Deus. E às vezes a gente está nos acomodando muito, 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 muito. Estamos na nossa casa, no nosso comodismo, quando nós vemos tantas barbaridades acontecendo, como foi o caso do Rio de Janeiro, que eu cheguei no meu Instagram e falei, gente, vamos orar. Não cruzei meus braços, eu fui orar. Assim que eu falei com o povo para a gente orar. Não somente orar pelas pessoas, né, que ficaram na terra e eram entes queridos dessas pessoas que se desbandearam por esse caminho errado. Né? Eu sei que é errado. Mas a gente ora para que Deus console. E não somente isso, mas a gente ora pelos policiais, a gente ora pelas pessoas que estão de frente, sabe? Mas a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa... Poxa, os meus pés não vão até lá, mas os meus joelhos podem ir. Eu posso orar e Deus alcançar alguém que está lá do outro lado, que alguém que está lá no outro estado, em outra cidade, no outro país. Enfim, a gente só precisa se movimentar. E para finalizar, lá no livro de Mateus, no seu capítulo 24, versículo 46, vai nos dizer: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então, ele diz aqui, né, que nós precisamos ser um servo que serve, sabe? Nós precisamos ser alguém que está a serviço do reino de Deus, sabe? Ou a gente tá como aquele rapaz que recebeu um talento só. Era pouco. Ele poderia até produzir pouco pelo que ele recebeu, em comparação com os outros. Mas nem um pouco ele fez, ele não fez nada. Ele enterrou aquilo que Deus confiou a ele. Ele enterrou aquilo que o seu Senhor confiou a ele. Ele foi infiel. Então, nós precisamos entender que a gente não pode ser negligente quanto àquilo que o Senhor nos confiou. Aquilo que o Senhor nos entregou a nós não é para morrer em nós. A fé é uma semente, o reino de Deus é uma semente, a palavra é uma semente, enfim. Ou seja, tudo precisa crescer, frutificar. A Bíblia vai falar que mesmo a igreja sendo perseguida, ela crescia. A igreja era perseguida e ela crescia. Por quê? Porque os apóstolos, eles não ficavam para ele aquilo que eles aprenderam, eles ensinavam. Eles pregavam, eles faziam discípulos. Sabe, eles verdadeiramente saíam do seu comodismo, porque na verdade eu acho que eles nunca tiveram comodismo. Deus sempre chamou alguém que estava fazendo alguma coisa, mas eles saíram daquilo ali e foi viver o propósito do Senhor. Então eu e você precisamos viver também o propósito do Senhor.
Então essa foi a palavra de hoje. E o Senhor diz trabalhar enquanto é dia, porque vai ter tempo que não haverá mais tempo. Quando você se sentir tímido para fazer aquilo que o Senhor te confiou, lembre que Jesus está voltando. Lembre que você tem um tempo, você é passagem aqui na terra. Jesus sabia disso. Jesus fala, né, que ele veio encarnado como homem. Mas ele sabia que ele tinha um tempo determinado aqui na Terra para cumprir seu ministério. Então lembre-se que você também tem um tempo determinado por Deus aqui na Terra. E você pode viver da melhor forma possível, não querendo conquistar muitas coisas aqui na Terra, mas querendo fazer com que outras pessoas também ajuntem tesouros no céu. Eu sei que às vezes a gente olha e fala, não, a pessoa precisa decidir. Sim, a pessoa precisa decidir. Mas eu também posso fazer parte disso. Eu posso apregoar, eu posso falar de Jesus, eu posso dar um abraço em alguém. Mas eu preciso aproveitar as oportunidades que o Senhor me deu. E, mais uma vez eu digo, trabalhai enquanto é dia. Trabalhai enquanto é tempo. Enquanto você e eu podemos. Então, que essa palavra possa ficar no coração de vocês e no meu também. No nome do Senhor Jesus. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe ou comente. Faça aquilo que Deus colocar no seu coração. No nome do Senhor Jesus.